Olá pessoal, aqui é o professor Belmiro, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o tronco de cone, a sua definição, os elementos, cálculo da área lateral, da área total e o volume. Barbadinha. Então, tronco de cone. Definição. Seja um cone circular reto de raio R maiúsculo e altura H maiúsculo, e um plano beta paralelo ao plano alfa da base, que intercepta a geratriz desse cone e que não passa pelo vértice. Então, nesse caso, obtemos dois sólidos. Dois sólidos estarão separados por esse plano beta. O cone de vértice V e altura D e um outro sólido chamado tronco de cone circular reto. Logo nós vamos fazer um desenho e vamos enxergar esses dois sólidos. Então, nós chamamos de tronco de cone circular reto a parte do cone que não contém o vértice. Então aqui, ó, eu tenho um cone de vértice V e área da base B com raio R maiúsculo e de altura H maiúsculo. Tá? Então eu vou passar aqui um plano beta paralelo ao plano alfa que não passa pelo vértice. Então esse plano beta aqui, ele divide o nosso cone inicial em duas figuras, dois sólidos. A parte de cima, que está acima do plano, é um cone menor, e a parte que está abaixo do plano beta e acima do plano alfa é o tronco de cone. Tá? Então, por isso que diz que o tronco de cone circular reto, a parte do cone que não contém o vértice. Tá? Barbadinha. Então, no tronco de cone nós temos duas bases circulares, B e B'. Então, base maior, B, base menor, B'. A base maior de raio R maior e a base menor de raio R menor. A altura é a distância H entre as bases. Então, a altura em azul aqui é a distância entre as bases, base maior e base menor. Secção meridiana é a secção determinada pela intersecção do tronco com um plano que passa por O'. Então, nós vamos considerar um plano agora que passa por O', um plano vertical aqui, tá? e intercepta o nosso tronco de cone. Tá? E no caso do cone reto, a secção meridiana é um trapézio isósceles. Então aqui nós temos a nossa secção meridiana, tá? Que é um trapézio isósceles. Esse lado é igual a esse. Tá? Barbadinha. Tá? Então essa é a secção meridiana no cone reto. Relações que nós temos. O raio da base menor está para o raio da base maior, assim como a distância, tá, ao vértice do cone menor é igual à altura do cone maior, está para o cone maior. Tá? Então, Rzinho está para Rzão, assim como D está para Hzão, assim como G1 está para G. O que é o G1? G1 é a geratriz do nosso cone menor aqui. Então, G1 está para G maiúsculo, o G maiúsculo é a soma desse G aqui com o G1, ou seja, a geratriz do tronco de cone com a geratriz do cone de cima. Tá? Ou seja, esse G maiúsculo é a geratriz do nosso cone maior aqui. Tá? Barbadinha. Então, sempre assim, o menor está para o maior, menor para o maior, menor para o maior. Tá? Se inverter, pode fazer também. O maior está para o menor, maior com menor, maior com menor. Tá? Tanto faz. Outra relação que tem é a área da base. A área da base menor sobre a área da base menor, tá? Igual a distância, ou seja, a altura do cone menor e a altura do cone maior ao quadrado. Tá? Então, menor com maior, menor com maior. Tá? Só que agora ao quadrado porque é a área da base, é a área. Tá? Ou então, no lugar do D, a gente pode colocar Hzão menos Hzinho. Tá? O D é a diferença da altura do cone maior e a altura do tronco. Tá? Isso vai ser Hzão menos Hzinho sobre o H. Tá? Barbadinha. Se o cone for de revolução, então o tronco é um tronco de cone de revolução. Tá? Conforme as bases B e B' do tronco sejam paralelas ou não, o tronco é chamado de bases paralelas ou de bases não paralelas. Tá? O tronco de cone de revolução de bases paralelas é um sólido gerado pela rotação completa de um trapézio retângulo em torno de seu lado perpendicular às bases. Então aqui eu tenho um trapézio retângulo, tá? Tem os ângulos de 90 graus aqui,
tá? Então ele vai girar, tá, em torno do seu lado perpendicular às bases. Então ele gira em torno do H aqui, ó. Então, ele girando em torno desse eixo aqui, onde pertence o H, está contido a altura, tá? Ele vai gerar então o nosso tronco de cone. Tá? Veja que aqui eu tenho um triângulo, a gente pode tirar essa relação aqui, ó, esse triângulozinho aqui. Veja, a hipotenusa é o G, tá? Um cateto aqui é o H, e esse comprimento aqui é a diferença do raio da base maior e do raio da base menor. Então fica hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é R menos R ao quadrado. Tá? Essa relação vai ser útil depois para fazer exercícios. A área lateral é a área total do tronco de cone. Então nós temos aqui um cone, tá, de vértice V, tá, e raio da base R maiúsculo, tá, e área menor e a base menor com R minúsculo. G maiúsculo é a geratriz do cone maior, tá, e G é a geratriz do tronco. H é a altura do tronco. Tá? Então a área lateral vai ser a área do cone maior menos a área do cone menor. Quer dizer, a área lateral do cone maior menos a área lateral do cone menor. Então, vou pegar a área do cone maior, a área lateral, e tirar fora a área desse cone menor. Vai sobrar a área do nosso tronco de cone. Tá? Então, nós sabemos que a área lateral do cone é πRG. Então, como a maior, a geratriz é o G maiúsculo, então é πRG e R da base maior, menos, né, a área lateral desse cone menor, que é πr, o raio menor, vezes o G, a geratriz dele. A geratriz dele aqui é a diferença, o Gjão menos o Gzinho. Tá? Então, por isso, G menos G. Barbadinha. Tá? Então, eliminando parênteses aqui, fica πRG maiúsculo, menos πr vezes G, menos πRG, menos e menos, mais πRG minúsculo. Tá? Nosso objetivo agora aqui é substituir esse G maiúsculo aqui. Então, nós vamos pedir ajuda para essa relação. Ó, tá? R está para R, tá? O raio da base maior está para o raio da base menor, assim como a geratriz do cone maior está para a geratriz do cone menor. Lembra que G menos G é a geratriz do cone menor. Tá? Fazendo o produto dos meios extremos, nós temos, ó, R que multiplica G menos G, fica RG menos RG, tá? Igual a Rzinho vezes o G maiúsculo. Lembra que a gente quer substituir o G maiúsculo, então nós vamos isolar o G maiúsculo aqui. Então nós vamos juntar os termos que tem G maiúsculo. Então vai ficar RG menos o RG, tá? Igual a Rzão vezes o Gzinho. Tá? E aqui coloco o G em evidência, fica G que multiplica R menos R igual a RG. Tá? E G é RG sobre R menos R. Então vamos substituir aqui onde tem G. Tá? Então vai ficar πr maiúsculo vezes o G, que é RG sobre R menos G, ó, tá? Menos πr vezes G de novo, que é RG sobre R menos G, mais πRG. Tá? Barbadinha. Agora aqui nós vamos colocar o π e o G em evidência, vezes que em todos os termos, ó, aqui tem o π e tem o G. Aqui tem o π, tem o G, e aqui tem o π, tem o G. Então, colocando em evidência, tá? É só tirar o π e o G daqui, que eu estou colocando em evidência. Então, vai ficar R vezes R ao quadrado sobre R menos R. E aqui vai ficar R vezes R maiúsculo sobre R menos R. E aqui vai sobrar somente o R. Tá? Veja que aqui eles têm mesmo denominador. Então, eu vou colocar tudo numa mesma fração, R menos R. Tá? E aqui eu vou colocar o R em evidência. Então, vai ficar R que multiplica R menos R. E mais aquele R ali. Tá? Barbadinho. Então, veja que R menos R vai simplificar. Tá? E vai sobrar πg, tá? R mais R. Ou seja, π, R mais R vezes G. Então, esta é a forma para calcular a área lateral do tronco de cone. É o π que multiplica a soma dos raios das bases vezes a geratriz do cone, do tronco de cone. Tá? E a área total vai ser a área lateral, essa área lateral mais a área das bases, tá? B' e B. A área da base menor mais a área da base maior.
tá? Como são círculos, né? É π vezes o R maiúsculo ao quadrado e lá π vezes o R minúsculo ao quadrado. Barbadinha. E o volume do tronco? Então vamos mostrar de onde vem a forma do volume do tronco. Tronco de cone. Então, para calcular o volume do tronco de cone, nós vamos pegar, semelhante que a gente fez para a área lateral, nós vamos pegar o volume do tronco do cone maior menos o volume do cone menor. Então, vamos pegar o cone maior menos o menor. E lembra que o volume do cone, tá, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vai ficar aqui 1/3 área da base, cone maior, ó, πr2, que é raio maior. Então, πr2 é a área da base, vezes a altura dele. Tá? E a altura de todo o cone aqui é H' mais H, ou H mais H', menos o volume do cone menor, que é 1/3 vezes a área da base, que é πr ao quadrado, agora o raio é o raio menor, vezes H', vezes a altura dele, que é H'. Tá? Barbadinha. Então aqui a gente está multiplicando aqui, colocando 1/3 de π em evidência. Veja, tem 1/3 π e 1/3 π. Então, 1/3 π em evidência vai ficar R2 vezes H. Aqui já multiplico R2 pelos dois de dentro. Fica R2 vezes H, R2 vezes H'. E menos R2H', tá? Que a gente colocou 1/3 de π em evidência. Tá? E aqui nós colocamos o H' aqui em evidência, ó, que aparece nos dois termos. Então, repete 1/3 de π. R2H mais o H' que multiplica R2 menos R2. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos substituir esse H' por uma outra expressão, né, relacionada ao cone, porque o H' é a altura do cone menor, lá, que não interessa muito para nós. Então, nós vamos pedir ajuda para essa relação. H mais H', quer dizer, H mais H', que é a altura do cone maior, está para H', a altura do cone menor, assim como R maiúsculo está para R minúsculo. Então, daqui nós vamos isolar o H', fazendo o produto dos meios extremos, ó, R que multiplica H mais H' é igual a R vezes H'. Aqui elimina parênteses, RH mais RH' é igual a RH'. Vamos juntar o H' aqui, né? Então vai ficar RH igual a RH' menos o RH'. Veja que tem que observar bem quando eu falo em R, quem é maior e quem é menor. Tá? E colocando o H' em evidência, fica RH igual a H' que multiplica R' menos R'. E H' é RH sobre R' menos R' menos R'. Então vamos substituir essa expressão aqui no H'. Então vai ficar 1/3 de π, R2H, e no lugar do H', RH, R menos R, que multiplica R2 menos R2. E veja que esse R2 menos R2 é uma diferença de 2 quadrados. Tá? Ele é o resultado do produto notável R mais R vezes R menos R. E o R menos R dá para simplificar, sobrando R mais R aqui. Tá? Então veja, dentro desse aqui tem R mais R vezes R menos R. Então R menos R foi simplificado com de baixo, sobrando R mais R. Tá? Então aqui vai ficar 1/3 de π, tá? R2H, e aqui o RH multiplica o R, RH vezes R, e RH vezes R, que dá R ao quadrado vezes H. Tá? E aqui colocando o H em evidência, que aparece em todos os termos, junto com 1/3 de π, fica 1/3 de π vezes H, R mais Rzinho, R mais Rzinho ao quadrado. Então essa aqui é a fórmula para calcular o volume do tronco de cone. 1/3 de π vezes a altura do tronco, vezes o raio da base maior ao quadrado, mais o produto do raio menor com o raio maior, mais o raio da base menor ao quadrado. Barbadinho. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Tá? Na próxima aula nós vamos fazer exercícios que envolvem o tronco de cone.